Olá, hoje vamos apresentar a última parte da, do trabalho de conclusão de curso de Silviane, que trata da escola da, do bloco, não escola de samba, na época era bloco, do bloco Unidos de Loca, que faz um apanhado, né, dessa agremiação e também da personagem, da pessoa Tia Loca. É evidente que não estamos reproduzindo aqui toda a monografia, porque ela tem quase 100 páginas. Mas essa monografia encontra-se no Arquivo Histórico de Itajaí, né, no Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí. Quem quiser aprofundar, conhecer o trabalho que foi apresentado na conclusão do curso de História em 2005 na Univale. Então, nesse último bloco, vamos chamar assim, a gente traz o que Silviane denomina o bloco e a tragédia, onde há uma comparação de uma tragédia que aconteceu, né, no Rio de Janeiro, em 1988, e o incidente que ocorreu no desfile do bloco Unidos de Loca. Então vamos lá. Diz Silviane, abre aspas. A partir desse momento, irei falar de um acontecimento que marcou profundamente a lembrança daqueles que a experimentaram. No dia 31 de dezembro de 1988, um acontecimento no Rio de Janeiro fez o Brasil inteiro se emocionar. Aí ela faz a transcrição, né, da notícia veiculada na internet. Faltavam 15 minutos para meia-noite, quando o solavanco do barco despejou mais de 150 passageiros nas águas frias da Baía de Guanabara. Era o último dia de 1988. O naufrágio do barco Bartolomeu IV marcou de forma trágica a virada daquele ano. Construído para ser uma lancha com capacidade para 20 pessoas, o Batomushi mudou de mãos algumas vezes, até ser comprado pelo grupo de empresários que exploravam como barco de turismo em passeios pela Baía de Guanabara. Para que sua capacidade fosse aumentada para 150 pessoas, entre passageiros e tripulantes, os empresários contrataram Mário Triller, um engenheiro civil, para levar adiante uma grande reforma que acabou abalando de forma irremediável a estabilidade da embarcação. Então, essa foi a notícia que ela trouxe e do acontecimento, né? Eu me lembro bem, 1988, me lembro bem dessa tragédia, né? De certa forma, consternou boa parte dos brasileiros, até porque era noite de Réveillon. E o número de pessoas, 150 pessoas, como foi dito aqui. Continua Silviane no seu trabalho. Mas em que medida esse acontecimento se entrelaça com o Carnaval de Itajaí ou com o bloco carnavalesco Unidos de Loca? Bem, a tragédia durante o Carnaval de Itajaí foi assemelhada, né, ao Batormushi por uma das integrantes do bloco.
Então, a integrante do bloco diz o seguinte: é um fato interessante para a gente. Um fato interessante para a gente foi o ano do Batormushi. É um apelido. O nosso foi em 1993 e nós fizemos enredo e tinha 3 carros. E esse carro, só a roleta dele, tinha 3 metros, o carro abre alas. E tinha umas 12 pessoas em cima. Destaques saíram chorando, aquele negócio todo. E tinha umas cartas de baralho enormes e tudo pintado à mão. Então ele ficou para trás e a escola foi adiante. E era o carro mais bonito no dia do desfile. Quando que largou o desfile, ele entrou 3 metros e praticamente ele afundou. As rodas cederam e tudo o que estava em cima ficou comprometido. Todo mundo quis ver pela sua beleza. Estava afundando e colocaram o apelido de Batormushi. Fecha aspas. Esse foi o depoimento de Eliane, uma das integrantes do bloco Unidos de Loca. Então ela fez assemelhou, né, o acidente do Batormushi, que aconteceu em 1988, com o incidente com esse carro alegórico, que segundo ela era o mais bonito de todos, no desfile de 1993. Então, esse carro, né, que naufragou na avenida, na saída, como ela diz, ficou apelidado do Batormushi. Então, veja, ela construiu uma verossimilhança entre 2 fatos, 2 incidentes, um no Rio de Janeiro, 1988, e outro em Itajaí, no Carnaval, 1993. Infelizmente, disse Silviane, não encontrei nenhuma notícia nos jornais sobre esse acontecimento, mas a memória de alguns membros do Bloco Unidos de Loca retratou algo que havia acontecido em 1988. E mais, a construção de um carro foi descrita por Eliane. Maurício estava construindo o carro com um facão e cortou o joelho. Foi uma correria, pois tiveram que levá-lo ao hospital. Quando voltou com o joelho ponteado, não desistiu e continuou seus esforços para a construção do seu carro, que era um dos mais importantes para ele. Ainda tiveram ele e sua esposa que tratar da pneumonia do filho mais novo, que adoeceu na mesma época. Então, Eliane, que fez a narrativa do Bartomucci com o carro estragado, é esposa de Maurício. Então, ela era nora da tia Loca. Então, vejam, por que que isso ficou na memória de Eliane? Porque, além do incidente, abre aspas, com o Bartomucci, né, que o Maurício estava construindo, o filho deles também adoeceu. Então, esses acontecimentos somados ficaram na memória de Eliane. Não é por acaso que, ao lembrar do desfile, ela construiu essa relação. Então, nós que pesquisamos a partir da história oral, a partir da memória, vamos descortinando para além do tema proposto tudo aquilo que estava ao seu redor, tudo aquilo que a memória guardou para repetir
uma frase de um memorialista de Itajaí dos anos 60, Juventino Linhares. Ele tem até um livro, uma coletânea. Ele escrevia nos jornais locais e, posteriormente, foi organizado um livro, né, com esse título. Era o título da coluna dele nos jornais aqui de Itajaí, no Jornal Semanal. O que a memória guardou. Continuemos, então, a leitura do trabalho de Silviane, que está nos retratando memórias acerca do bloco carnavalesco Unidos de Loca. Detalhes de carnavais passados que provocam saudade e boas risadas, como as que Maurício deu ao relatar que em uma das suas apresentações fizeram a roupa dos bateristas com um tecido brilhante que era muito baratinho, mas só tinha dinheiro para comprar aquele tecido. Logo, quando o desfile começou, as baterias começaram a suar, os bateristas começaram a suar e a roupa começou a desbotar. Entraram na avenida vestidos de uma cor e saíram da avenida com outra cor. Só de imaginar a situação e o embaraço daqueles que estavam desfilando, é possível entregar-se a alguns risos. Encontrei em minhas pesquisas, disse Silviane, uma notícia no jornal do ano de 1990, que pode ter sido mais uma contradição jornalística. Então ela traz a notícia aqui, que essa notícia foi veiculada no Diário de Itajaí, Diário do Litoral, melhor, apelidado aqui em Itajaí de Diarinho, que circulou de 24 a 28 de fevereiro de 1990, essa notícia. Porque esse jornal aqui, ele não faz publicações aos domingos nem nos feriados. Então, essa edição de 24 a 28, com certeza, relacionaram com os feriados de carnaval. Então, diz a notícia: o carnaval de Itajaí, queiram ou não, os mais farristas, está perdendo o entusiasmo ano a ano. Para a cidade que já teve o maior reinado de momo de Santa Catarina, com 5 escolas de samba e mais 10 blocos carnavalescos, é melancólico ver este ano apenas Unidos de São João na avenida, acompanhado de 5 blocos de entusiasmo duvidoso, sendo que uma ou duas exceções. E não é por culpa da prefeitura, mas dos carnavalescos que só lembram de se organizar nas vésperas de Momo, no mês de janeiro. Fecha aspas. Então veja que essa notícia de jornal está criticando o carnaval daquele ano, dizendo que o carnaval de Itajaí estava perdendo o brilho e que a culpa era dos carnavalescos. O que Silviane não concorda. Vejamos o que ela diz. A análise dela. Em primeiro lugar, percebo um estranhamento muito grande diante dessa notícia. Primeiro, porque a tia Loca sempre desfilou com entusiasmo e dedicação. Segundo, porque, pelo que percebi, sempre houve a dedicação dos blocos para conseguir auxílio financeiro da prefeitura, que, por sua vez, muito pouco contribuía para essa finalidade. Além do mais, como já foi contestado por Maurício, Eliane, Raquel e Rosana, era a própria diretoria do bloco que custeava a maior parte das despesas do desfile. É possível contestarmos a afirmação de que o Carnaval da Loca estava perdendo a sua graça.
fotografia da tia Loca vestida de baiana nos anos 90. Temos nas fotografias onde tia Loca está vestida de baiana, nos anos 90, temos uma excelente demonstração de graça, beleza em sua fantasia. Então, Silviane apresenta, contestando a notícia de jornal, ela traz aqui na sua monografia a fotografia da tia Loca em cima de um carro alegórico, vestida de baiana, né? Continua Silviane. Não entendo porque não encontrei nos jornais entre 1990 e 1994 nada sobre Unidos de Loca, tendo em vista que o bloco se apresentou todos esses anos. No entanto, encontrei no ano de 1992, em 2 jornais diferentes, destaques para o desfile carnavalesco, onde Unidos de Loca, que havia desfilado, não foi descrito na ordem do desfile. Então, ela traz aqui o que esses 2 jornais escreveram sobre o desfile, esquecendo de mencionar Unidos de Loca, esquecendo entre aspas, talvez. Então, a transcrição, né, do desfile segundo esses jornais, abre aspas. O desfile oficial do bloco carnavalesco, dos blocos carnavalescos, está marcado para o dia 20. Está marcado para o início às 20 horas de domingo, de carnaval. Dia 1º de março. A concentração começa às 19h30 na Praça Caminhos de Sodegauro e, pela ordem, deve apresentar na passarela do samba a Banda do Elefante, a Banda Charanga, seguida dos blocos Unidos do Matadouro, Estrelinha do Mar, Macunaíma, Cara Coragem e Amizade. Fecha aspas. Continua Silviane. Em outro jornal, a transcrição. No sábado à noite, a Avenida Beira Rio está livre para ser utilizada pelos blocos sujos e demais grupos que desejarem ocupar a passarela. Às 20 horas de domingo, será realizado o desfile oficial dos blocos carnavalescos. Para a ordem, deve-se apresentar na passarela a Banda do Elefante, a Banda Charanga, seguido dos blocos Unidos do Matadouro, Estrelinha do Mar, Macunaíma, Cara e Coragem e Amizade. Então, essas notícias foram veiculadas em 2 jornais da cidade. Diário do Litoral, o já mencionado Diarinho, e Diário da Cidade. Na sequência, Silviane continua. Nos jornais do ano de 1993, nada foi encontrado noticiando o bloco de Loca. Já em 94, temos algumas evidências retomando a questão da rivalidade entre os blocos na disputa pelo troféu de melhor carnaval e relembrando Maurício e Eliane, o que Maurício e Eliane relataram sobre a derrota no quesito bateria, que era, afinal, o melhor do bloco. Temos a repercussão dessa história nos jornais do ano de 1994. A polêmica, né, de qual escola que teria a melhor bateria. Segundo Silviane, a melhor bateria era o do Unidos de Loca. Mas vejamos a notícia. Essa notícia foi veiculada no Diário da Cidade, no dia 17 de fevereiro de 1994. Diz a nota: o bloco carnavalesco Macunaíma consagrou-se campeão do Carnaval de Rua de Itajaí, obtendo 110,83 pontos da comissão julgadora que acompanhou os desfiles. Com a segunda classificação ficou o grupo Unidos de Loca,
que conseguiu 107 pontos. A Mocidade Independente da Raça foi a terceira colocada com 93,6 pontos. O resultado divulgado no final da tarde de ontem no Centro de Promoções Itajaitu gerou protesto por parte do bloco Unidos de Loca, que contestou a nota 7 recebida no quesito bateria. Dirigentes da agremiação consideraram a avaliação injusta, alegando que seu desempenho foi bem melhor do que rendeu, diz para Macunaíma. Fecha aspas. Depois, como disse Maurício, a jurada que deu a nota 7, a Tereza, conversou com os envolvidos e a amizade deles continuou. Parece que, em certa medida, tratou-se de um tipo de vingança. Ela extrapolou uma situação. Segundo Eliane, Tereza depois assumiu seu erro e se arrependeu, mas todos entenderam que ela estava magoada. Somente para ressaltar mais uma incoerência, gostaria de lembrar que Eliane afirma que a nota recebida foi 1, enquanto que o jornal alega ter sido nota 7. Bom, essa não é a questão a que me detenho. Saliento apenas que esse seria o último ano da apresentação do bloco Unidos de Loca. Qual o motivo? O falecimento de sua representante, tia Loca, aos 69 anos de idade. Continua Silviane. A essa altura da entrevista, houve uma forte comoção por parte de Maurício e principalmente de Eliane. Contaram que foi o último ano que Dona Loca saiu. Até parece que estavam adivinhando a sua ausência para o próximo ano. É interessante porque a tia Loca sempre desfilou no chão. Não gostava de desfilar nos carros alegóricos. No último ano, só desfilou no carro porque foi exigência médica. Ela sempre era destaque e saía na frente do bloco, puxando a banda ou alguma ala. A ala das baianas era onde se reuniam praticamente apenas familiares. Essa senhora, dentre as quais algumas hoje já faleceram, eram as baianas que todos os anos estavam ali. Maurício diz o seguinte, abre aspas, o último ano em que o bloco saiu foi uma homenagem feita para ela. Então pegamos todos os anos que a gente desfilou e mais o boi de mamão, inclusive o carro em que ela estava era do boi de mamão, o que ela mais gostava. Foi o último e o único ano que ela desfilou em carro, porque o joelho dela não tinha mais firmeza e tiveram que ir umas meninas junto com ela caso ela caísse. Fecha aspas. Então, pelo que se denota aqui na interpretação de Silviane e na interpretação de alguns membros da banca, do bloco, foi uma espécie de despedida, né, da tia Loca no ano de 1994. Uma despedida ao carnaval itajaiense sem que ela avisasse. Então, acredito que através desses fragmentos da monografia de Silviane, nós temos assim uma noção, né, da participação da tia Loca, do seu envolvimento com a cultura afro-itajaiense, o seu interesse pela comunidade
Tia Loca está fazendo falta. Mais ou menos relembrando uma música do Djavan, fica faltando um pedaço, igual a lua minguando, igual a um desgosto de filho. Mas valeu, Tia Loca. Valeu a sua presença, a sua existência, os seus exemplos. Em sua memória, em memória de todos aqueles que, com você, lutaram para a manutenção da cultura afro-brasileira, afro-itajaiense, que lutaram para a manutenção das africanidades num contexto, muitas vezes, que querem apagar as africanidades inscritas em Santa Catarina, como, por exemplo, neste momento, nesse contexto em que eu estou apresentando essas africanidades, tem um projeto de lei de um deputado aqui catarinense querendo mudar o hino de Santa Catarina, dizendo que ele não representa os catarinenses, que ele é muito abolicionista. Em outras palavras, o que esse deputado está tentando fazer é apagar o passado da população negra que foi trazida para cá contra a sua vontade, na condição de escravizados, mas que, malgrado essa condição, construiu esse Estado. Decididamente, Santa Catarina não é uma Europa incrustada no Brasil. Nós temos várias etnias, vários grupos sociais, a começar pelos povos originários, que ninguém vai apagar da história, viu, senhor deputado? Africanidades conectadas têm a função de divulgar e de manter as africanidades, as diversidades. Divulgue esse canal. Assine o canal, mas também mande sugestões, críticas. Estamos abertos a elas.